Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sexta-feira, 31 de janeiro, da terceira semana do tempo comum. O evangelho que iremos escutar hoje é tirado do capítulo 4 de São Marcos, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer durma, quer esteja acordado, de noite ou de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. É por si mesma que a terra produz, primeiro a planta, depois a espiga e por fim a espiga cheia de trigo. E quando o fruto amadurece, mete logo a foice, porque chegou o tempo da colheita. E dizia ainda: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Com que parábolas podemos compará-lo? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que até as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Por meio de muitas parábolas como estas, é que Jesus lhes anunciava a palavra conforme podiam compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas, mas em particular, quando estava a sós com eles, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho Jesus conta duas parábolas para falar como que cresce em nossa história o reino de Deus. Jesus usa de imagens, de realidades quase que insignificantes aos olhos do mundo, coisas pequenas que depois se tornam grandiosas. Deus gosta de trabalhar no silêncio. Deus não trabalha fazendo barulho. É como a primeira parábola que Jesus contou, o reino de Deus como um agricultor que joga a semente na terra. E depois que ele joga a semente na terra, ele não vai ficar sentado numa cadeira de frente para o terreno, esperando as horas passarem, esperando a noite e o dia, para ver com seus próprios olhos a semente desabrochando e se tornando uma planta. O agricultor, depois que ele preparou a terra, depois que ele adubou e a irrigou com água, ele confia na força que a terra possui, que a própria semente possui, para desabrochar e dar frutos. É assim o reino de Deus. Deus é este divino agricultor que não trabalha fazendo estardalhaços. Tem pessoas que passam a sua vida inteira procurando sinais extraordinários, procurando acontecimentos fora do comum para perceber a manifestação de Deus em suas vidas. E, no entanto, desde quando o Filho de Deus nasceu naquela pobre manjedoura, desde quando Cristo se encarnou e assumiu a nossa natureza humana, a terra inteira está embriagada da sua presença e da ação divina. Deus está trabalhando continuamente para o crescimento do seu reino, e isso independe das forças humanas. Que bom que Deus independe de nossas forças, mesmo que Ele
queira contar conosco, e de fato Ele quer contar com cada um de nós para o crescimento do seu reino. Porém, não pensemos que somos nós os grandes protagonistas. Não pensemos que somos nós que fazemos o reino de Deus acontecer. Deus é soberano. Deus tem a história em suas mãos. Ele é Senhor do céu e da terra. Independente de nossas forças e até mesmo de nossas misérias e infidelidades, Deus faz o seu reino acontecer. É claro, isso não dispensa a nossa colaboração na messe do Senhor, porque Ele chama trabalhadores para a sua messe a cada momento. Deus não quer fazer tudo sozinho, mas Ele quer a nossa colaboração. Mas a primeira parábola nos enche de esperança, porque percebemos um Deus que trabalha para o crescimento do seu reino, independente da colaboração ou da não colaboração dos homens. Pelo contrário, até mesmo no meio das contradições da história, Deus trabalha para o crescimento do seu reino. Que maravilha! Me lembro aqui das primeiras palavras do nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI, quando ele foi eleito pontífice da Igreja, substituindo São João Paulo II. Bento XVI disse: "Tremo diante de tão grandiosa missão, estar à frente da Igreja de Cristo. Por outro lado, me encho de confiança na sua infinita misericórdia, pois sei que Deus sabe trabalhar com instrumentos frágeis." Deus sabe trabalhar no meio da fragilidade da história. Isso deve nos encher de esperança, porque no final de tudo, o que vai prevalecer e o que vai chegar à sua plenitude não será o reino das trevas, mas será o reino de Deus. Depois Jesus conta a segunda parábola, também falando de algo insignificante aos olhos do mundo. Jesus compara o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda, que sem dúvida é a menor de todas as sementes. Mas, quando é jogada na terra, germinada e produz frutos, se tornando grandes hortaliças, até mesmo as aves do céu vai buscar abrigo em suas folhagens. Talvez aqui para a nossa realidade de Brasil, de Ocidente, não conseguimos perceber a força dessas palavras de Jesus, porque aqui nossas hortaliças não passam de meio metro, mas na Terra Santa, e eu pude ver com meus próprios olhos, uma hortaliça de mostarda chegava a atingir até 2 metros de altura, com folhagens tão grandes que podíamos sentar debaixo delas e nos abrigar em suas sombras. Algo que começa muito pequeno e depois se torna grandioso. É assim o reino de Deus. O reino de Deus gosta de trabalhar com coisas humildes. Inclusive, ao longo da história da salvação, foram aqueles corações humildes, capazes de acolher o chamado de Deus e colaborar para a vinda do Salvador. Podemos aqui citar um Abraão, um homem já de idade avançada, que nem filho podia ter, mas graças ao seu sim, à sua fidelidade para com Deus, Deus realizou maravilhas, formou até mesmo um povo através da descendência de Abraão. E ainda, quem Deus vai se utilizar para ajudar na libertação do seu povo, na escravidão do Egito? Moisés, que era
um foragido, um criminoso foragido. E, no entanto, foi este homem que Deus usou para ajudar na libertação do seu povo. E como não pensar na pequenez daquela criança, nascida da pobre Virgem de Nazaré, no lugar mais escondido deste mundo, aquela manjedoura, e de forma tão humilde aquela criança nasce, mas seria o próprio Salvador a plantar o reino de Deus no coração da humanidade e a abrir em nossos horizontes um caminho de salvação. E Jesus, para iniciar a sua igreja, como é que ele começa? Com 12 homens que não eram letrados e nem dotados de grandiosos dons. E, no entanto, foi a partir daqueles 12, mesmo que um tenha saído de cena, foi a partir daqueles homens que não eram tão preparados assim e nem eram os mais ilustres dentro do judaísmo, que Jesus lança as colunas da sua igreja. E esta igreja agora, como uma grande hortaliça, estende os seus ramos pelos 4 cantos do mundo, anunciando o evangelho da salvação. Tenhamos este olhar da fé, queridos irmãos e irmãs, para saber perceber a ação de Deus na história. Um Deus que trabalha no silêncio, um Deus que trabalha na simplicidade, nas coisas pequenas. E que tenhamos também esperança, que nunca percamos a esperança neste reino e que nunca deixemos de colaborar para que este reino se torne cada vez mais visível no meio do mundo. Vale a pena continuarmos a colocar a nossa confiança neste Deus que é um fiel agricultor, fazendo a semente do seu reino crescer e germinar cada vez mais no coração da humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira para você e para a sua família. Lembrando, dia de abstinência de carne e de penitência, olhando para o crucificado.